Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre, né? Assim, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano, nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer, né? Que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que para a gente viver, é como se o cérebro tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, como é que eu vou dizer, uma proteção, né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida, que é absolutamente importante. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né, como um desabamento, como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que resta, o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E aí é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, eu vivi uma vida até agora que eu queria, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida, o que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então, assim, é um momento de muita reflexão, isso, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo, ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias, para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia, com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for, que a gente deixe boas memórias para as pessoas. Positividade tóxica é quando você acha que ignorando todos os sentimentos ruins, seus traumas, lembranças ruins, você vai viver melhor. Então são aquelas pessoas que literalmente jogam para debaixo do tapete as suas dores, os seus sofrimentos, como se fosse assim, se eu não falar disso, isso não me atinge. Se eu não mexer nesse vespeiro, eu não serei... Exatamente. Né? Como tem gente assim, né? Nossa. Até porque a gente vive numa sociedade meio de ostentação. E as pessoas ostentam alegria, ostentam bem-estar, ostentam bens materiais que nem sempre têm, né? E essa positividade tóxica tem se tornado muito recorrente. A felicidade individual de cada um passa por lucidez, passa por conhecimento, passa por trabalhar nossas dores, por nos fazermos pessoas melhores e não anestesiadas
com o que a sociedade coloca como padrão, né? Um script, ó, faz isso, 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 que você vai ser feliz. Então, eu acho que tem muita gente praticando essa positividade tóxica. Eu acho que o sofrimento humano, ele não é uma questão de que você fracassou. Ele é um processo que tem que ser vivido. Não existe você não ter tristeza, porque assim, a gente hoje tem muito, eu vejo muita gente falar de tristeza como se fosse depressão. Tristeza é normal, o ser humano tem que passar por momentos de tristeza. É na tristeza que eu me recolho, que eu reflito, que eu vejo os meus reais valores. Exatamente, eu não posso viver numa festa o tempo todo me distraindo, né, com fogos de artifício, com bebida, porque uma hora isso não se sustenta. Eu acho que essa positividade tóxica é uma coisa que virou como se fosse um bordão dos nossos tempos. Você tem que ser assim, aparentar isso, fazer isso. Não é à toa que a gente tem uma epidemia de depressão, coisa assim, isso é ótimo, isso vai ser maravilhoso. Tudo é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que reconhecer que existe um momento de tristeza, a gente tem que dar vazão a isso. Não tem problema nenhum a gente ficar um dia em casa quietinho, refletindo as coisas. Não tem problema nenhum a gente não querer ir numa festa, porque a gente fala, nossa, vai ficar em casa, você não vai, hoje é sábado à noite. Ok, é sábado à noite. Como o teu cérebro não sabe que tempo é. O teu cérebro ele quer buscar uma estabilidade, ele quer buscar uma segurança, ele quer buscar uma felicidade. E isso só o conhecimento, o autoconhecimento e a gente passando por dores. As dores são necessárias. Inevitavelmente são necessárias. Então, a culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei. Mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Desses dois tipos, né? As pessoas desagradáveis, a mal educada é mal educada mesmo, quer dizer, ela não faz por maldade. Ela é inadequada, mais do que desagradável. São pessoas que, se você der um toque, são pessoas que se corrigem rapidamente, elas não fazem de maldade mesmo. Não é. Às vezes é uma fala, tipo assim, chega, vai puxar um assunto, puxa um assunto, falta um pouquinho de elegância, mas absolutamente trabalhável. Aquelas outras que gostam, assim, pessoas que gostam de chocar ou pessoas que gostam de ver o outro em situação de constrangimento, aí a gente já tem que botar um pezinho atrás. Porque nesse tipo de pessoas, a gente vê muito assim, pessoas que são extremamente inseguras, mas para disfarçar a sua insegurança, elas fazem o outro ficar numa situação para elas se sentirem menos ruins. Essas pessoas, que a gente pode, no primeiro momento, ter muita pena, porque assim, nossa, mas a pessoa é tão insegura. Mas é muito ruim, porque existem várias maneiras de lidar com a insegurança. Não é se alimentando do constrangimento alheio. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela sempre pega alguém
que é mais educado, é uma pessoa que ouve muito, né? Porque elas gostam tão pouco de si próprias que elas não levam em consideração pessoas que tratam elas bem. Para você ver o nível de falta de autoestima dessas pessoas. Elas preferem aparecer pelo desagradável do que por uma questão de ser uma pessoa bacana, uma pessoa elegante. Mas você vê que não é uma maneira bacana de se notar. Assim, que pessoas desagradáveis, você só tem duas maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, para assim, não dar ibope, não passa aquela informação, se você não puder, né, sair, né, você não alimenta. E se você puder, você sai. Sem perder a educação, sem perder a elegância. Nos dois casos. O desagradável legítimo, ele não quer melhorar, ele quer aparecer. E para aparecer, ele vai aparecer de qualquer maneira, nem que ele tenha que ser desagradável. É aquela coisa assim, tem gente que quer tanto uma fama que ele não se incomoda se a fama vai estar na primeira página do jornal por ter cometido uma atrocidade. Mas ele vai valorizar a primeira página do jornal. Né? Então, o segundo tipo, que é essa pessoa que quer aparecer a qualquer custo, esta pessoa tem que ter, eu acho que tem que ter muitos amigos verdadeiros para chegar e dizer, fulano, não tá bacana. Porque é que nem criança não chora. E se ela chora e consegue uma coisa, ela vai o tempo todo negociar esse choro, a manipulação. E se uma pessoa muito insegura e que quer muito aparecer, começa a fazer coisas desagradáveis e ela consegue seus objetivos, quer ser vista, ou ser falada, ou ser reproduzida, ou ser compartilhada de uma certa maneira nas redes, ela vai fazer aquilo, porque o objetivo foi atingido. O grande problema é que nós como sociedade, nós temos que ter esse compromisso de não dar ibope para isso. Na realidade, se a gente for fazer uma definição bem oficial, resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguisse aprender e pudesse retomar a tua vida melhor do que antes. Uma frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Eu acho que a resiliência tem essa coisa de você poder ser testado. E tem personalidades, por exemplo, o hiperativo é assim, o hiperativo mental, que sob pressão ele produz melhor. Tem algumas personalidades sob pressão se produz mesmo. Por quê? Ou os muito emotivos. Porque sob pressão você aumenta a descarga de adrenalina, você aumenta a descarga de noradrenalina e às vezes dopamina. E elas tornam o cérebro mais atento, mais desperto. E essas pessoas que têm essa responsabilidade com os outros são as mais resilientes. São as pessoas que se refazem a partir das dores, do sofrimento e encaram sempre a sua missão, suas tarefas com muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas, aquela pessoa que se faz, que incorpora, veste o papel de vítima, eu acho que ela tem pavor da resiliência. Porque a resiliência é você sofrer, transformar sofrimento em ação e ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que vive naquele perfil de vítima tem pavor de entrar em ação, né, sair da zona de conforto, resiliência é como se fosse assim, como se fosse quase um palavrão para essas pessoas, porque a resiliência é mais do que você suportar o sofrimento, é você suportar, aprender com ele e caminhar para frente. Eu digo uma coisa, para ser resiliente tem que ter humildade, porque a humildade tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá pra gente aquela coisa assim, eu tô sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz e você faz o melhor. As dores são necessárias.
inevitavelmente são necessários. Então, a gente não pode mergulhar na tristeza, a gente não pode gozar com a tristeza, mas a gente tem que ter a tristeza para ser o contraponto do momento de alegria. Se eu não tenho um momento de reflexão ou de tristeza, eu não curto tão bem o meu momento de alegria. É luz e escuridão. Eu preciso sempre do contraponto. E pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto, porque elas te dão uma força. Estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas assim, a gente tem que viver com essa força. De que entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser. E eu ainda assim serei melhor.